Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos nesta manhã meditar um pouco na palavra do Senhor. O texto que eu estarei lendo está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11, 12 e 13. Diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Palavra tremenda, né? Como nós aprendemos com Jesus, como Jesus nos ensina, né? A cada palavra, a cada atitude. Jesus realmente é uma expressão do amor de Deus, como ele agiu com sabedoria nessa terra, né? E esse texto me chama muita atenção, esse episódio, porque Jesus chamou ali um pouco mais adiante nesse texto um homem chamado Mateus. Mateus, também chamado Levi. Ele era um cobrador de impostos, uma profissão muito complicada. Ele fazia parte da classe dos publicanos, vamos dizer assim. Os cobradores de impostos, eles eram pessoas consideradas pela sociedade como pessoas pecadoras, como um grupo de pessoas que só queria extorquir dinheiro das pessoas, e realmente alguns cobravam impostos exorbitantes. Então eram pessoas excluídas pela sociedade, né? E Jesus demonstra ali algo totalmente diferente, né? Tanto que os fariseus, quando viu aquela situação de Jesus sentado à mesa ali, provavelmente com Mateus e os outros publicanos, né? Eles dizem assim: os fariseus, que eram considerados os religiosos, né? Pessoas hipócritas. Por quê? Porque guardavam as leis, né? Mas o seu coração estava distante de Deus. Eram pessoas que se mantinham pelas aparências, mas o seu coração não agia com amor e compaixão pelas pessoas. Então Jesus, ouvindo os fariseus interpelarem nele, conversarem com os discípulos, ele mesmo responde, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha que sabedoria nesta palavra, né? Ele disse ali que ele estaria assentado porque ele tinha um propósito de se assentar à mesa com aquelas pessoas, com os publicanos e com os pecadores. Provavelmente existiam mais pessoas ali também. E Jesus tinha um propósito de levá-los ao arrependimento. E eu tenho certeza que, com certeza, muitos chegaram ao arrependimento, muitos se converteram a Jesus, muitos se renderam ali, muitos pediram perdão dos seus pecados, consertaram suas vidas, né? E um ensinamento muito lindo que ele nos dá é isso, é cuidar das pessoas que estão longe dele, pessoas consideradas excluídas muitas vezes pela sociedade. Ide, porém, e aprendei o que significa o outro ensinamento: misericórdia quero e não sacrifícios, e não holocaustos. Jesus não estava aqui invalidando, né, os holocaustos e sacrifícios que eram feitos naquela época para expiação dos pecados. Mas Jesus estava comparando o que é dito em Oséias 6, versículo 6, que o mais importante entre ter um coração misericordioso e oferecer holocaustos, a misericórdia vem em primeiro lugar. Um coração que perdoa, um coração que ama, um coração compassivo, acolhedor. Ele estava dizendo ali que isso se importava muito mais, para que nós pudéssemos, para que os discípulos também pudessem ser assim. E eu imagino que aqueles fariseus ficaram atônitos, né? Perplexos com a resposta de Jesus, porque Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Jesus via naqueles publicanos potenciais filhos de Deus, potenciais seguidores seus. E eu creio que Jesus atingiu ali o seu objetivo, o seu propósito. Jesus influenciou aquelas pessoas, Jesus não rejeitou aquelas pessoas. Jesus é muito lindo, porque Jesus veio chamar todos para a salvação. Jesus morreu por todos, não apenas por um. Amém? Que nós possamos ter a mente de Cristo. Quando o Senhor nos colocar com pessoas que precisam do amor de Deus, né?
que muitas vezes nós, às vezes no nosso interior, julgamos pessoas inferiores àqueles que servem a Deus, que nós possamos lembrar desse episódio, que Jesus se assentou, que Jesus comeu, que Jesus ensinou, que Jesus influenciou aquela classe de pessoas, e que assim possamos nós sermos imitadores de Jesus e agir quando nós nos encontrarmos em situações parecidas hoje nas nossas vidas. Na verdade, nós temos visto também muitas pessoas doentes, né? No âmbito espiritual, emocional, e também muitas pessoas doentes fisicamente. Que nós possamos levar esse amor de Jesus, essa compaixão a essas pessoas que tanto precisam serem libertas, serem curadas. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Tenha um ótimo final de semana na presença do Senhor. Um abraço a todos.